Beleza. Agora, tudo ok, pessoal? Vocês estão vendo aí novamente? Beleza? Tá dando pra ver aqui, pessoal, minha tela? Vocês estão me ouvindo bem também? Então, olha só, pessoal. Vou pedir só para vocês mutarem o microfone, pessoal, porque tá dando um retornozinho pequeno. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper, pode desmutar o microfone, me interrompe aqui, que aí eu esclareço para vocês, a gente vai apontando aí as dúvidas que vocês tiverem. Beleza? Então, eu vou fazer uma análise aqui, pessoal, completa de todos esses dashboards aqui do Nuconte. E caso tiver alguma dificuldade, pessoal, pode me interromper, né? Não me deixa falando aqui não, né? Então, qualquer coisa que vocês queiram comentar também sobre a empresa, né? Como vocês já conhecem mais da realidade dela do que eu posso estar supondo algumas coisas pelo que eu estou vendo aqui, né? Aí vocês podem me corrigir também, se caso eu estiver errado, né? E a gente vai prosseguindo aqui com a reunião. Então, olha só, pessoal, o Nuconte, ele foi criado, né, com o intuito de a gente mostrar mais valor para o empresário, né, e o empresário, o que ele quer efetivamente saber, né, da empresa dele. É se ele está tendo lucro ou prejuízo, né, quando a gente está apresentando uma DRE, um balancete, o interesse do empresário é saber se aquele negócio dele traz, né, rentabilidade para ele ou não, né, se ele traz um retorno esperado. Então aqui, né, a gente vai na primeira aba, na aba de resumo, a gente vai poder analisar aqui os dashboards, né, algumas informações resumidas que o Nuconte pode trazer. Então a gente tem muitas informações atrás disso, mas aqui a primeira tela é justamente para a gente mostrar, né, e tentar encantar o empresário no primeiro momento. Então olha só, a primeira informação que nós temos aqui é relacionada à lucratividade bruta. Então a gente está analisando aqui, né, a lucratividade que essa empresa obteve aí dentro do mês e também no acumulado do ano. Se entrou uma pessoa aqui, deixa eu voltar. Pessoal, todo mundo tá vendo a minha tela ou não? Pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela? Dedé, Dedé, a Rafa ali de Lauro de Freitas está dizendo que está na sala, mas não está ouvindo. Você consegue ver? Ela não tá ouvindo? Isso. Eu não sei, aí seria mais no computador dela, porque vocês estão me escutando normal, não estão? Tá tranquilo? Eu tô te ouvindo normal. Então seria... Entendi. Não, isso é porque eu tô na outra imagem aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela ou não? Aqui do Nuconte? Agora sim, perfeitamente. Legal. Todo mundo, pessoal? Todo mundo tá conseguindo ver? Tá dando certo? Agora tá todo mundo vendo a minha tela aqui no Nuconte? É porque eu mudei aqui a tela, só pra gente confirmar. Tem outra pessoa entrando aqui também. Pessoal, me confirma aí, por favor, todo mundo, se tá todo mundo vendo a minha tela aqui, se tá tranquilo, se estão me ouvindo bem. Eu tô te vendo e te ouvindo. Mas a minha tela aqui, do Nuconte, você não está vendo. É isso? Eu tô vendo a sua tela que tem gráficos. Isso, perfeito. Todo mundo tá vendo essa tela aqui, pessoal, do Nuconte? A tela que tem os indicadores aqui, os gráficos. Tá ok? Ótimo. Beleza, pessoal. Qualquer coisa vocês podem me interromper aqui. Então deixa eu voltar aqui para o Nuconte. E vamos lá. Seguinte, aqui, né, igual que eu havia comentado com vocês, a gente vai utilizar, né, informações de um resumo geral, né, de todas as informações que o Nuconte colhe através do balancete contábil. Então, olha só, a primeira informação nós colocamos aqui a lucratividade bruta, né, pra gente, tem mais gente para entrar? Pessoal. Então, olha só, pessoal, aqui a gente vai visualizar, né, a lucratividade bruta. Então, aqui a gente vai conseguir identificar, né, como que foi a lucratividade da empresa no mês e também relacionado ao acumulado do ano. Então, o que a gente pode ter como base aqui, por exemplo, analisando essa empresa aqui em específico? Olha só, eu posso notar que essa empresa, ela gerou aí, né, uma lucratividade no mês de dezembro, né, que é o mês que a gente está analisando aqui, né, dezembro de 2018, nós conseguimos ver que essa empresa, ela atingiu aí 80%, né, o retorno que ela teve, né, quitando ali, né, os seus gastos, né, a sua receita foi muito superior ao que ela tem, né, de gastos, e ela gerou um retorno de 80%, que refletiu no mês para ela em um retorno, né, uma lucratividade de 61 mil. Então, olha só, esse
esse indicador aqui, ele vai trazer tanto para nós essa reflexão relacionada ao mês e também ao acumulado do ano. Então, olha só, a gente pode notar, nesse gráfico aqui do lado, no fluxo de resultados, algumas informações aqui, né, dos últimos 12 meses, então de janeiro a dezembro. Aqui a gente vai conseguir identificar, por exemplo, nessa linhazinha, a lucratividade da empresa. E aqui ó, a gente consegue identificar a receita e também consegue identificar os gastos. Então, olha só, se eu passar o mouse aqui por cima do lucro, eu consigo identificar que essa empresa, no mês de novembro, ela teve uma lucratividade de 7 mil. E aqui, no mês de dezembro, ela já teve uma lucratividade de 61 mil. Então aqui a gente já consegue identificar que o crescimento dessa empresa comparado ao mês anterior foi exorbitante, né? Assim, mais de 10 vezes aí essa empresa ela conseguiu aumentar, né, a sua lucratividade. Isso aqui é um fator aqui que a gente consegue identificar, olha só, ela teve um retorno muito bom no mês, né, uma lucratividade aproximadamente aí de 80%, e aqui nós conseguimos ver quanto que essa empresa ela aumentou comparado ao mês anterior, comparado ao mês de novembro. Então essa empresa ela aumentou em mais de 780%. Né? Por quê? Essa empresa ela saiu de 7 mil, né, de lucro para um lucro de 61 mil. Né? Então ela saiu de um pico enorme, né? Que isso aqui, esse aumento, ele refletiu aí em aproximadamente aí, 54.677 e 63. Então aqui ó, ele vai mostrar pra gente tanto que aumentou em porcentagem quanto que aumentou em reais. Então a gente consegue entender aqui ó, que essa empresa, o resultado que ela gerou no mês de dezembro foi superior aos meses anteriores, né? Todos os meses que essa empresa teve de fevereiro a novembro. Né? Então essa empresa ela tinha ali uma lucratividade próxima, varia bastante, né? Então eu suponho que essa empresa provavelmente ela é por demanda, né? Ela não tem aí alguns clientes fixos, então ela trabalha mais por demanda, pelo que eu estou entendendo aqui, analisando, porque a gente consegue ver que essa empresa ela não tem uma receita constante, né? Ela tem aqui, teve um pico em fevereiro, depois teve outro pico aqui, teve um crescimento também em dezembro, né, saindo de uma receita de 49 mil para uma receita de 73 mil, né, e também os seus gastos, eles não são constantes, né, tem algumas variações aí. E olha só, aqui ao lado a gente vai conseguir identificar relacionado ao acumulado do ano. Então, quanto que essa empresa ela acumulou de lucro, né, ou prejuízo até, né, desse período de 2018. Aqui a gente consegue identificar que essa empresa ela teve aí, né, uma lucratividade, né, um lucro acumulado de 134 mil. Né? Então a gente consegue ver que com esse crescimento que essa empresa ela teve aqui em dezembro, ela aumentou aqui ó, em 85%. Então, olha só, um mês que a empresa ela teve, né, um mês tão satisfatório assim, fez com que ela aumentasse cada vez mais o seu lucro. Né? Então, essa empresa ela aumentou a sua lucratividade em 85% relacionado ao acumulado do ano. Então, esse mês de dezembro, em específico, foi um mês que bastante impactante para a melhoria do resultado dessa empresa. Né? Então, ela saiu aí de um lucro muito abaixo do esperado, né, para um lucro, né, totalmente, né, acima do esperado. Então ela conseguiu, consequentemente, melhorar os seus resultados aqui nesse mês de dezembro. Pessoal, alguma dúvida até então? Tá tranquilo para vocês? Dedé? Pois não. A Renata não está conseguindo ver a tela, ela está meio perdida. Eu pedi até para ela abrir a câmera para você conseguir ver qual das janelas é ela. Renata, abre sua câmera aí para a gente Abri. ver. Eu aqui, ó, Dedé. Deixa eu ver aqui. Eu continuo vendo você, não vi sua tela em nenhum momento. Eu não estou conseguindo te achar aqui, eu não sei o que está acontecendo. Eu vou ter que pausar aqui a gravação. Eu não tô te vendo aqui, ó. Eu não tô conseguindo te enxergar aqui também não, Renata. Outra pessoa está falando que também não está vendo. Isso, é porque eu não tô na tela do Nuconte. Eu tô na tela aqui do programa que a gente está utilizando. Beleza. Eu não tô conseguindo ver você, Renata. O resto do pessoal tá conseguindo ver? Tá tranquilo? O problema é só com a Renata? Acho que pra mim tá ok desde o início. Pra mim tá ok desde o início. Pois é. É só com a Renata ou é com outra pessoa não, também? Não, aparentemente parece ser só com a Renata.
o pessoal está conseguindo ver sem nenhum problema aqui. Ela não consegue acompanhar com alguém? No momento eu consegui ver. Você não conseguiu ver essa tela aqui que tá agora? É uma tela com gráficos, Renata. Em nenhum momento você conseguiu ver essa tela aqui? Renata, eu tô vendo. Eu, Cíntia, estou vendo. Ok. Então parece que o problema é só com a Renata. Ela não consegue acompanhar com alguém aí? Ela tá em Belém. Ela tá em Entendi. outro local sozinha. Renata? Eu consigo compartilhar minha tela com ela ou eu não posso mexer aqui, só você, né? Não, aqui seria só eu que consigo mexer. Deixa eu ver. Renata? Renata? Pessoal, vocês não estão conseguindo ver agora porque a minha tela aqui ela tá modificada. Se eu parar de compartilhar aqui, vocês vão me enxergar e vão parar de ver a minha tela. Todo mundo tá vendo aqui, ó. Deixa eu compartilhar de novo para ver se fica para vocês aí. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, como eu tô gravando aqui, eu compartilho com vocês depois que vocês conseguem assistir aqui a reunião novamente. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui minha tela novamente? Eu estou vendo, eu, Cíntia, estou vendo a tela. Ok. Pessoal, todos vocês também? Tá ok? Ok. Rodrigo, ok, né? Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Eu vou prosseguir aqui. Aí como vai ficar gravado, vocês podem assistir aí novamente depois. Ela vai conseguir ver aqui a tela e entender um pouco melhor. Aí qualquer coisa, se for o caso, eu peço o André também para entrar em contato com ela, ajudar ela a entender alguma coisa. Então olha só, pessoal. Voltando aqui, igual eu estava comentando, a gente estava falando aqui sobre a lucratividade bruta. Né? E aqui, ao lado, eu estava comentando alguns resultados com vocês, né, do fluxo de resultados. E o que traz de interessante para nós no fluxo de resultados? Aí a gente traz 3 informações: receita, gasto e lucro. Né? Então nós temos aqui o faturamento da empresa, quanto ela gastou e quanto ela efetivamente conseguiu retirar dentro do mês, aí, ela tendo lucro ou prejuízo. Então olha só, aqui abaixo a gente tem algumas opções, né, que são algumas edições que a gente possibilita aqui para a gente fazer algumas análises. Olha só, quando a gente deixa apenas a receita, igual a gente está vendo aqui, você pode ver que essa empresa ela não tem uma receita constante. Né? Ela oscila bastante aqui em alguns meses, né? Ela tem uma receita maior, outro ela tem uma receita menor, né? Tem um pico aqui. Então eu estou supondo que essa empresa ela tem aí ela trabalha por demanda, né? Ela não tem uma receita constante. E aqui abaixo, a gente vai conseguir identificar os nossos gastos. E da mesma forma, né, os gastos dessa empresa, elas não são, né, constantes, né? Ela tem várias oscilações aqui. Então, provavelmente, por estar supondo que ela é por demanda, então ela vai buscar recursos de terceiros aqui, né, fornecedores, para ajudar ela a executar o trabalho. Então aqui ela, a partir da demanda, ela deve buscar aí, provavelmente, algumas despesas, né, para ela conseguir executar o trabalho. E analisando os gastos aqui, pessoal, a gente consegue ter alguma clareza na intenção de entender o que está sendo, né, o que aumentou e o que diminuiu comparado ao mês de novembro e dezembro. Então, olha só, aqui abaixo nós temos a comparação com o mês anterior. Esse aqui é um indicador que ele vai mostrar para a gente a oscilação dos gastos. Então, o que aumentou e o que diminuiu comparado a novembro com dezembro. Então, olha só, essa linhazinha que vocês estão vendo aqui, ó, está escrito até aqui embaixo, mês anterior, vocês vão conseguir identificar o que aumentou e o que diminuiu comparado ao mês anterior dessa empresa. Então, olha só, aqui nós podemos ver que os impostos, eles ultrapassaram essa linha aqui, ó. Isso significa que essa empresa, ela aumentou os seus impostos comparado ao mês anterior, ao mês de novembro. Então eu suponho, por ela ter aumentado o seu faturamento, consequentemente o imposto também aumentou, né? O que a gente pode estar entendendo aqui, né? Porque ela ultrapassou nossa barrinha aqui, que indica novembro e dezembro. Então ela aumentou aqui os seus impostos a partir do mês de dezembro. A gente consegue identificar aqui, ó,
passando o mouse por cima da linha, quanto que essa empresa ela pagou de imposto no mês. Então aqui a gente consegue identificar que essa empresa ela pagou 5 mil de imposto relacionado ao mês de dezembro. E aqui, ó, a gente consegue identificar quanto que aumentou em reais e em porcentagem. Aqui a gente pode ver que essa empresa ela aumentou os seus impostos em 1.846,69. Então a gente supondo aí, né, que essa empresa, né, por conta do faturamento que ela teve, ela também pagou mais imposto. E aqui a gente consegue identificar que essa empresa ela teve um aumento, né, dos seus impostos, refletindo em 53%. Então, comparado ao mês de novembro, ela aumentou em 53% os seus impostos aí, né? Então, a gente pode ver que por conta desse crescimento do faturamento, ela também aí pagou mais imposto em relação a isso. E aqui abaixo, pessoal, nós temos aqui os fornecedores. Esse indicador em específico costuma gerar muita dúvida. Por quê? Por essa nomenclatura aqui, vocês estarem entendendo que seria a conta lá do passivo de fornecedores. Mas não é essa conta lá de fornecedores. Aqui a gente está tratando dos gastos. Igual eu comentei com vocês aqui acima, ó, a gente estava analisando os gastos aqui. E aqui, justamente, a gente vai estar analisando as oscilações dos gastos. Então, o que seria esses fornecedores aqui? São os nossos gastos com fornecedores. E o que é um gasto com fornecedor para uma empresa? Vamos supor, pensando aí numa empresa, né, o que essa empresa ela vai precisar para funcionar? Ela vai precisar de energia. Então, é um recurso que ela está buscando de fornecedor. Ela vai precisar de água, né? Então, é um outro recurso de fornecedor. Então, se essa empresa precisar fazer alguma manutenção dentro, ou algum equipamento, algo dentro da empresa, provavelmente ela vai contratar um serviço de terceiro. Então, também é um gasto com fornecedor. Então, por exemplo, aluguel, telefone, materiais de limpeza, tudo que tiver envolvido, né, que essa empresa estiver buscando de fornecedores, tanto em custo ou em despesa, deve ser enquadrado aqui também como um gasto com fornecedores. Beleza? Então, olha só. Aqui abaixo a gente vai analisar os impostos. Então, a despesa com pessoal. Então, aqui a gente vai conseguir entender, né, a folha de pagamento dessa empresa. Então, a gente passando o mouse aqui por cima, eu posso ver que essa empresa ela gastou 11 mil aí com despesa com pessoal. Ela sofreu um aumento, né, de 1.608 aqui, que gerou aí um crescimento, né, do aumento da despesa com pessoal de 9%. Então, essa empresa ela aumentou a sua despesa com o pessoal. Então a gente pode ver, pessoal, olha só, que essa empresa no mês de novembro, ela teve uns gastos de 42 mil. E aqui ela teve um gasto de 14 mil. Então olha só, então essa empresa aqui, ela diminuiu aí, vamos supor, aproximadamente aí 30 mil. Então aqui, ó, a gente já consegue identificar que os impostos dele aumentou, mas não foi impactante tanto no resultado, porque o lucro dela foi superior. Aqui os fornecedores, a gente pode ver que ele diminuiu, então olha só, foi um fator positivo. Essa empresa ela não buscou tanto recursos de terceiros, né, de fornecedores, então ela conseguiu reduzir comparado aqui ao mês anterior, e a gente pode ver que foi o que mais impactou no resultado da empresa, porque ela conseguiu reduzir os seus gastos, né, de terceiros, né, de fornecedores. Então aqui a gente já consegue identificar que foi um dos fatores para essa empresa ela conseguir, né, ter o resultado que ela teve aqui no mês. Então aqui é um ponto positivo para comentar com o empresário, né, em questão dessas análises, né, dos gastos, né, custos e despesa. E olha só, aqui a gente pode ver que as despesas com o pessoal aumentou, mas foi pouco, foi 9% apenas. Aqui abaixo nós temos aí as despesas financeiras. Então as despesas financeiras, como ultrapassou a barrinha aqui também, essa despesa, né, ela aumentou comparado ao mês anterior. Então a gente pode ver que essa empresa ela aumentou as suas despesas financeiras em 2000, né, que refletiu aqui num crescimento, né, o que foi o que mais, né, aumentou comparado aos gastos do mês anterior, que ela aumentou em 175%, né, então cresceu, né, aí as suas despesas financeiras comparado ao mês anterior. Mas também não foi algo que impactou tanto, porque essa empresa ela conseguiu equivaler aqui, ó, reduzindo os seus fornecedores. Então esse valor, né, que vem apontando aqui não fez tanta diferença tão impactante assim no resultado da empresa. Então foi bem mais tranquilo aqui, porque ela conseguiu equivaler aqui, né, reduzir mais, né, do que efetivamente ela aumentou. Então foi um fator positivo. Aqui, por exemplo, nos outros, a gente vai estar analisando os outros gastos, pessoal. Então a gente não vai estar falando aqui de outros em despesa financeira. Então
é tudo o que for os outros gastos, o que não tiver enquadrado como imposto, como gasto com fornecedores, como despesa com pessoal e despesa financeira. A gente vai estar tratando aqui dos outros gastos que essa empresa teve, além, né, dessas informações aqui que nós já temos. Então a gente pode ver que essa empresa, ela conseguiu reduzir também, né? Ela conseguiu reduzir os outros gastos que ela tinha dentro do negócio. Então, comparado ao mês de novembro, ela reduziu em 2.723. Então foi um fator positivo para ela também, né? Então, mesmo ela aumentando em alguns fatores, como aqui a despesa financeira, despesa com pessoal e imposto, aqui, ó, essa diminuição dos fornecedores, né, foi um fator satisfatório para essa empresa atingir o resultado que ela atingiu aqui no mês de dezembro, né? Porque ela também aqui, ó, ela conseguiu reduzir outros gastos que impactavam no resultado dessa empresa no mês de novembro. Então aqui a gente consegue ter uma clareza, né, de que mesmo essa empresa aumentando pouco aqui, ó, não foi tão impactante, porque a redução que ela teve, né, foi muito mais impactante, né, para a melhoria do resultado dessa empresa no mês de dezembro. E aqui abaixo a gente vai estar tratando do lucro, né? Então a gente pode ver que o lucro, ele ultrapassou e preencheu aqui a nossa barrinha toda. Então indica que essa empresa, a gente já pôde notar que ela tinha aqui um lucro de 7 mil, né? E foi para um lucro aqui de 61 mil. Então ela teve um crescimento de 780%, né? Então o aumento dela, né, o mês de dezembro foi o maior mês, né, que essa empresa ela conseguiu faturar nesses últimos 12 meses. Então aqui, ó, a gente consegue identificar quanto que essa empresa teve de lucratividade. Então ele tem que ser o mesmo valor daqui, né? Então 61 mil, 180 e 35, então certinho. Aqui ele mostra para a gente o crescimento que essa empresa teve em reais, então 54.677, e aqui o crescimento aí que essa empresa teve em porcentagem, indicando 780%. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo para vocês? Tá clara? Tá tudo ok? Vocês conseguem me mandar aí um joinha no chat ou... Pessoal, tá tranquilo para vocês? Parece que entrou mais alguém aqui. Pessoal, estão me ouvindo? Pessoal, vocês conseguem mutar o microfone, por favor? Manda para ela. Aí pega a conta do certo da outra. Tem uma pessoa aqui que está com o microfone desmutado. Bom dia, pessoal. Vocês... Oi. Bom dia. Pessoal, vocês sabem quem é? Eu vou... Você consegue silenciar? Ah, saiu. eu vou retirar aqui, porque... Pessoal, tá tranquilo para vocês? Tá dando para entender? Tudo ok? Comigo ok. Legal. Ok. Ótimo. Neto Lauro de Freitas, ok. Maravilha. Pessoal, qualquer dúvida pode desmutar o microfone e me interromper aqui, beleza? Então vamos voltar aqui. Olha só, aqui a gente estava falando do comparação com o mês anterior. E aqui ao lado, pessoal, nós temos um indicador que chama distribuição de resultados. Aqui a gente vai estar analisando, né, a distribuição do resultado dessa empresa relacionado ao mês de dezembro. Então a gente vai entender o que mais impactou aqui, ó, o que a gente acabou de entender, né? Então a gente pode ver que essa empresa ela reduziu seus fornecedores e reduziu os outros gastos. E vamos ver assim o que mais impactou nesse resultado da empresa. Então aqui, ó, o que está em roxo vai ser o que são os gastos que a empresa teve. Vamos lá. Aqui a gente pode ver que a maior fatia roxa é a despesa com pessoal. Então aqui foi o que mais impactou no resultado dela nesse mês de dezembro. Impactou em 14%. Eu suponho que por conta das 13º, né, férias, então possa ter aumentado um pouquinho o peso da folha aí. Então aqui a gente pode ver que mesmo ela aumentando a sua despesa com o pessoal, não foi tão impactante assim para o resultado dela. Está aqui em apenas 14% que foi impactante. E olha só, a segunda maior fatia roxa é os impostos, né, que aumentaram, a gente já pode ver que aumentou em 53%, só que também impactou muito pouco, impactou em apenas 6%. Por quê? Porque essa empresa ela conseguiu reduzir os outros gastos, aqueles fornecedores que ela reduziu, os gastos ali, ela conseguiu, consequentemente, equivaler. Né? Então, não foi tão impactante aqui, ó, os impostos também para o resultado dessa empresa. E aqui também as despesas financeiras, que a gente viu que aumentou,
mas mesmo assim não impactou tanto, né? Ela só impactou em apenas 3% do resultado dessa empresa, né? Então, o resultado que essa empresa teve no mês de dezembro foi um dos melhores, né? E a gente pode ver isso aqui, ó, nos últimos 12 meses. Olha só, ela tinha um lucro aí aproximadamente aí, o maior lucro, né, que ela teve antes do mês de dezembro foi aqui em junho, né, que ela teve aí um lucro de 29 mil. Depois ela só foi ter um lucro assim, né, acima disso, aqui no mês de dezembro. E a gente consegue identificar que ela é a maior fatia aqui, ó. É a maior fatia, né, que está indicando quanto que essa empresa efetivamente ela teve de lucro aqui, ó, no mês de dezembro. E aqui a gente consegue identificar, né, que o lucro dessa empresa comeu aqui, né, quase tudo o que era gasto. Por quê? Porque ela conseguiu aumentar suas receitas e diminuiu muito os seus gastos, né? Então ela conseguiu, consequentemente, obter um melhor resultado nos últimos 12 meses. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tendo alguma dúvida, pode desmutar o microfone aqui, pode me interromper sem nenhum problema. Então, olha só, pessoal, passando aqui, a gente vai analisar agora a variação de caixa. O que seria a variação de caixa? A gente vai estar analisando as oscilações do disponível da empresa. Então, aqui não significa, ó, aqui ele está aparecendo negativo para a gente, né, de menos 6.861. Mas não significa que a empresa está com disponível negativo, mas sim que ela variou negativamente comparado ao mês anterior. Então aqui, ó, a gente consegue identificar que essa empresa ela reduziu o seu disponível de novembro para dezembro, né? E olha só, essa empresa ela teve uma diminuição de novembro, de outubro para novembro, depois ela teve uma diminuição aqui em dezembro, mas não significa que ela está com disponível negativo. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pessoal, né, em cada indicador, vocês podem entrar aqui nesse izinho aqui, ó. Ele é o mais informações. Então, se você clicar aqui, automaticamente ele vai nos dar a memória de cálculo que foi utilizada para chegar até esse valor, né? Então, como a gente está analisando aqui o mês de dezembro, ele vai estar pegando aqui, ó, variáveis que influenciam, ela é a variável atual, quanto que essa empresa ela tem de disponível no mês de dezembro. E o mês anterior é a variável do mês anterior, que seria relacionado ao mês de novembro. E a gente vai confrontar essas duas informações. Então, pegar o que ela tem hoje, o mês de dezembro, menos o mês anterior. Consequentemente, essa empresa aqui, ó, ela variou negativamente o seu disponível. Mas a gente consegue identificar aqui que essa empresa ela não tem disponível negativo, mas sim que ela perdeu aí caixa, né, se comparado ao mês anterior. E olha só, e aqui abaixo nós vamos conseguir identificar isso, né, que seria a capacidade de quitar obrigações. Aqui a gente vai conseguir identificar o disponível que a empresa tem hoje e o que ela tem de obrigações de curto prazo. Então a capacidade de obrigações aqui, a gente vai estar medindo a liquidez imediata da empresa. Então a capacidade dessa empresa honrar com as suas obrigações no curto prazo. E olha só, a gente acabou de ver que essa empresa ela não tem um disponível negativo. E ela tem um disponível muito bom. E a gente consegue identificar através daqui, ó. Olha só, o disponível dessa empresa é bem superior ao que ela tem de obrigações aqui, ó. As obrigações dela é apenas uma moedinha, né? E o disponível já são várias moedinhas. E o que isso significa? Como que a gente analisa uma liquidez da empresa, a liquidez imediata? Aqui a gente consegue identificar aqui, ó, pelo 15,0,8. Então o que isso indica para a gente? Que para cada R$1 de dívida que essa empresa tem, ela tem 15,08 para honrar, né, com as suas obrigações. Então ela tem disponível de sobra, né? Então se esse valor tivesse inferior a 1, significaria que essa empresa ela não tem disponível para honrar com suas obrigações, que não é o caso dessa empresa. Ela tem muito disponível, né? Então ela tem R$14, 0,8 a mais, né? Ela consegue quitar suas obrigações de curto prazo e ainda sobra dinheiro aí, né, para ela conseguir ter disponível e conseguir, né, acumular esse valor para tocar, né, novas funções, né, nos próximos meses. Então, a gente consegue ver que essa empresa ela tem uma liquidez imediata muito boa. E aqui abaixo, pessoal, a gente já vai discutir sobre outros indicadores. Aqui, por exemplo, nós temos o ciclo financeiro. O ciclo financeiro, ele é, né, o tempo em dinheiro, o que eu gosto de dizer para ficar mais claro. Né, o que seria o tempo em dinheiro? É quanto tempo eu levo para pagar o meu fornecedor e quanto tempo eu levo para receber. Então é quanto tempo eu vejo a cor do dinheiro dessa empresa, né? Então essa empresa, por exemplo, ela tem um ciclo financeiro aí de 2 meses, por exemplo.
né, de 61 dias. Então, pessoal, eu vou deixar aqui, ó, esses indicadores do ciclo financeiro, necessidade de capital de giro e EBITDA, para a gente comentar aqui mais à frente. Por quê? Porque o ciclo financeiro, por exemplo, ele é a junção dos três prazos que a gente vai comentar. É o prazo médio de recebimento, mais o prazo médio de estocagem, menos o prazo médio de pagamento. Então, eu acho muito melhor explicar, né, para vocês esse indicador aqui no capital de giro. A gente vai voltar nele aqui, né, e eu vou conseguir explicar com mais clareza para vocês, porque a gente vai estar analisando os outros indicadores também. E a necessidade de capital de giro, a mesma coisa. Vai ficar muito mais claro quando a gente analisar o capital de giro da empresa, né, para entender o quanto que ela necessita e quanto efetivamente ela tem para realizar suas operações. E o EBITDA a gente vai voltar aqui também a comentar na aba de avaliação. Então, eu vou pular essa parte, né, para não ficar assim tão vago para vocês vendo essa informação, porque eu tenho certeza que vocês vão entender muito melhor analisando aqui nas outras abas, né, que vai ter muito mais informações complementares para cada um desses indicadores aqui. Então, pessoal, eu vou passar aqui para a aba de resultados. Então, olha só, na aba de resultados, a gente vai conseguir identificar aqui, ó, por exemplo, a nossa receita operacional. Então, quanto que essa empresa ela já teve de receita? A gente já pôde ter uma conclusão anteriormente que essa empresa ela não tem uma receita constante, né? Então, tem várias oscilações entre elas aqui, ó. Né, vários meses ela não consegue ter uma receita próxima, né, às vezes ela tem um pouco próxima, mas ela não é uma receita assim constante, né, ela tem alguns picos entre elas, e aqui a gente vai conseguir identificar aí, por exemplo, a variação do mês dessa empresa, então quanto que variou de um mês para o outro, ó. Então olha só, do mês de novembro para o mês de dezembro, essa empresa aumentou, né, o seu faturamento em 26.730,47. Então a gente consegue ver que essa empresa ela aumentou o seu faturamento, né, de novembro para dezembro, consequentemente ela melhorou o seu resultado comparado ao mês anterior. Aqui ao lado nós vamos estar analisando aqui a média do ano. Então a gente vai utilizar essa informação, né, nesses últimos 12 meses, quanto que foi a média de receita que ela teve, né, nesse período importado aqui. Pessoal, e aqui está um pouco estranho, né, o acumulado do ano, porque deveria estar aparecendo aqui, né? Depois eu vou procurar saber, vou perguntar ao pessoal o que aconteceu aqui, porque ele devia ser a soma de todas as receitas aqui, né? Eu não sei o porquê que ele está com esse tracinho aqui. Eu vou até dar uma verificada após a reunião aqui e depois dou um parecer para vocês. Porque aqui a gente consegue identificar, ó, né, a soma de todas da receita acumulada desses últimos 12 meses aqui, de janeiro a dezembro dessa empresa, né? Ele vai ficar aparecendo aqui. E olha só, aqui abaixo, a gente vai ter agora a informação do custo. Então, olha só. Deixa eu mudar aqui para o mês de novembro. Até para aparecer aqui também um markup positivo. Então, olha só. Aqui, a gente já vai conseguir identificar quanto que essa empresa teve de custo relacionado ao mês atual. Então, olha só. Aqui, a gente consegue identificar quanto que foi o custo relacionado à nossa receita, né? Quanto que o custo impactou na nossa receita operacional. Então, olha só, aqui a gente pode ver, ó, por exemplo, vamos supor que o mês de fevereiro aqui, essa empresa ela teve uma receita de 138 mil, foi a maior receita que ela teve nesse período aqui que a gente está analisando, né? Agora de janeiro a novembro. Então a gente consegue identificar que o custo dessa empresa impactou em 72%. Então, olha só, aqui o custo foi bastante impactante no resultado da empresa. Então, se a gente for identificar, essa empresa, ela teve aí, né, até um prejuízo, né, um prejuízo aqui, por exemplo, no mês de fevereiro, né, porque, olha só, os seus custos estão superiores, né, a 50%, né, mais da metade, né, do que essa empresa efetivamente conseguiu faturar. E olha só, aqui embaixo a gente tem as despesas. Então, se a gente somar aqui, ó, 48%, né, que foi o peso da despesa em relação à nossa receita, foi 48% no peso da despesa, e aqui o peso do custo foi em 72%, ele foi superior a 100%, o que reflete, né, que essa empresa ela teve prejuízo aqui, ó, o lucro líquido, né, tá até lucro líquido aqui, seria mais um prejuízo, né, que ela teve aqui, por exemplo, no mês de fevereiro, por conta desse aumento, né, exorbitante aqui, né, o custo impactou bastante no resultado dessa empresa, por exemplo. E aqui, ó, a gente consegue identificar também que as despesas foi bastante impactante, né, que ela foi um complemento, né, para ultrapassar, né, para essa empresa ela ter o prejuízo que ela teve aqui, por exemplo, no mês de fevereiro.
E assim, a gente consegue analisar para os próximos meses também, né? Então, por exemplo, no mês de junho, né, não foi quase nada impactante. Então, a gente consegue ver, a gente já pôde ver que essa empresa ela teve uma lucratividade ali de 23 mil, 29 mil, desculpa. Olha só, ela teve uma lucratividade de 29 mil aqui, ó. Então, a gente consegue identificar, ó, que por conta desse menos custo que ela teve, consequentemente, ela teve um melhor resultado. Né? E também as suas despesas, ó, ela estava um pouco alta, as suas despesas ficou um pouco alta, mas não foi impactada. Desculpa, eu estava analisando maio. As despesas dela foi em 43%, né? E aqui, né, o peso do custo impactou em apenas 6%. Somando os dois, ele dá aí aproximadamente, né, uns 50%. Então, essa empresa aí não impactou, não ultrapassou, né, o limite aqui, por exemplo, do faturamento dessa empresa para ela ocorrer prejuízo. E sim, né, para evoluir o resultado dela, como ela teve aqui, né, que foi o segundo mês que ela mais teve, né, lucratividade nesse período de 12 meses. E aqui da mesma forma ele vai fazer a variação, né, de um mês para o outro. Então olha só, mesmo ela aumentando aqui, ó. Então, por exemplo, agora de outubro a novembro, essa empresa ela aumentou aqui os seus custos, né, em 2.922,13. Uma média do ano que é de custo que essa empresa teve foi de 20 mil. Aqui também, eu vou dar uma verificada sobre isso aqui. Não sei por que está com esse riscozinho aqui, mas a gente vai resolver. Aí, aqui a gente também, em despesas e impostos, né, nós estamos somando despesas mais os impostos que essa empresa teve. Né, ela teve um aumento muito insignificativo, se comparado a outros meses aqui. Ela teve um aumento só de 759 mil, 759, né, então foi pouco, né, se comparado aí aos outros meses em questão de crescimento. Por exemplo, aqui de setembro para novembro, de setembro para outubro, já teve um aumento aí de mais de 1.000, né? Então, provavelmente aqui a gente já consegue identificar que essa empresa aí, ela conseguiu a melhoria dos seus resultados aqui a partir também, né, do mês de novembro e se estendendo aí para o mês de dezembro, como a gente pode ver que é a maior lucratividade que ela teve nesse período aqui. E olha só, aqui nos lucros apurados, né, eu estava até passando o mouse aqui com vocês para vocês conseguirem identificar uma coisa. Né? Então aqui, por exemplo, nós estamos avaliando o lucro líquido da empresa e aqui acima a gente vai conseguir ver a margem de contribuição da empresa. Então aqui a gente vai entender quanto que foi a margem de contribuição dela relacionada a esse período aqui, né, desses últimos 12 meses. Então, olha só, o que seria a margem de contribuição? Seria a nossa receita menos os custos. Né? Então, o que sobrou, né, ela vai conseguir honrar com as outras obrigações, né, que seriam as despesas. Então, olha só, esses dois indicadores, eles vão conversar um com o outro, né, da seguinte forma. Então, toda vez que a margem de contribuição aumentar, consequentemente, o seu lucro aumenta. Né? Então, significa que ela está conseguindo, né, ter um retorno aí, né, dos seus custos, né? Ela consegue pagar os seus custos e ainda sobra dinheiro aí para ela conseguir pagar as suas despesas. Então, olha só, como que a gente consegue identificar isso? Olha só, os custos em maio, por exemplo, foi bem inferior ao que ela teve em fevereiro. Né? Então, isso daqui é o que está direcionando, né, a nossa margem de contribuição. Então, a gente consegue identificar que, por exemplo, que a margem de contribuição foi de 42 mil e, consequentemente, o lucro dessa empresa aumentou por conta do seu custo ser abaixo aí, né, e ter impactado em apenas 23% da receita. Então, não impactou quase nada, sobrou muita coisa ainda para essa empresa ela conseguir honrar com as suas despesas. Né? Então, foi bem tranquilo. E assim sucessivamente para os próximos meses. Então, se essa empresa ela diminuir a sua margem de contribuição, né, a gente consegue identificar também que, consequentemente, o seu lucro líquido vai diminuir, né, o que está ocorrendo aqui, várias oscilações. Né? Se ela aumenta a margem de contribuição, consequentemente, ela aumenta o seu lucro líquido, né, o seu retorno sobre, né, o que ela está vendendo aí dos seus custos, né, ou seja, prestação de serviço ou produto e tudo mais. E aqui, pessoal, abaixo, a gente vai analisar o nosso markup, né? Então, seria o nosso preço de venda, né? Quanto que essa empresa ela vem vendendo aproximadamente os seus produtos. Então, aqui, ele é um multiplicador do custo, né? Quanto, né, que eu tenho que vender, né, a partir do que eu produzi ou do que eu prestei o meu serviço, né, que eu vou conseguir honrar com as minhas obrigações, né? Então, a gente consegue identificar aqui, por exemplo, ó, vamos supor que essa empresa ela vende uma mercadoria a R$1. E aqui nós temos aqui
né, 3,36. Então essa empresa ela tem um retorno em cima dos seus custos, né? Então se ela vende a 1, ela tem um retorno aí de 3,36. Então ela consegue honrar com seus custos e ainda sobra, né, para ela conseguir honrar com as outras obrigações que seriam as despesas. E como que a gente consegue identificar isso aqui? Pessoal, agora que eu vi que tem aqui algumas mensagens, vocês estão com dificuldade? Tá tudo ok? São perguntas. Ah, sim. Deixa eu voltar aqui, aproveitar então. Isso. Então, nesse caso aqui, Rafael, a gente engloba todos os custos que a empresa teve. A gente não destrincha aqui para saber o que mais impactou, né? Então aqui a gente consegue de uma forma geral ter essa informação. Mas se, por exemplo, se a gente quiser nesse izinho aqui, por exemplo, quando a gente estiver realizando a parametrização dessas contas, a gente consegue enquadrar os custos diferentes. Por exemplo, aqui, ó, o que está enquadrado como custo seria só os custos das compras, em específico aqui no caso dessa empresa. Então, se a gente quiser enquadrar as informações, nós vamos selecionando por grupos sintéticos, aí a gente vai conseguir identificar através daqui. Mas de forma simplificada, né, destrinchada, a gente não consegue porque a gente abrange todos os custos, né, que seria custo da compra, do CMV, custo da prestação de serviço, a gente engloba todos eles de uma forma só. Mas é uma sugestão legal, né, se você puder depois entrar no Nuconte, no acesso de vocês, ele vai ter esse mesmo acesso aqui como o meu, né? Ele vai estar aqui no canto direito superior. Vocês podem clicar aqui que ele vai ter uma parte de dê uma sugestão. Então, como é o meu acesso, ele tem um acesso diferente, né? Então, vocês podem selecionar essa opção e dar essa sugestão para a gente, né? Eu vou passar adiante, mas vocês colocando essa sugestão, se vocês estão sentindo falta de algum indicador, né? Se vocês querem mais clareza de algum outro indicador, por exemplo, às vezes a despesa, que é do mesmo formato do custo, a gente engloba tudo. Se você quer ver essa informação destrinchada, coloca isso aqui para a gente. A gente está montando novos indicadores, né? Inovando aqui, né? Para que melhor atendam vocês. E se fizer bastante sentido para vocês desse formato, aí a gente vai entrar num consenso aqui internamente, né, e vai colocar em prática, né, se a gente entender também que seria uma forma legal de a gente ter assim, as informações mais detalhadas. Beleza? Eu consegui esclarecer sua dúvida? Ótimo. Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida? Tá tranquilo? Legal. E olha só, pessoal. Tá, pessoal, se quiser fazer dúvida, tirar dúvidas. Oi, desculpa, Cíntia, eu não consegui te ouvir. Só avisando que as pessoas podem abrir o microfone e perguntar diretamente se quiser tirar algum tipo de dúvida. Perfeito. E pessoal, assim, se vocês tiverem dúvida, pode me interromper aqui. Eu só vi agora no chat. Às vezes poderia ter visto só no final da reunião, aí eu voltaria lá sem nenhum problema. Mas se vocês tiverem a dúvida, pode me interromper aqui, que aí eu pego no ato aqui o que eu estou explicando, né, para a gente poder prosseguir da melhor forma, que vocês entendam aí, né, todos os indicadores, assemelham e tudo mais. Eu acho que nesse primeiro momento até um pouco mais complicado, né, porque é muita informação, mas depois vocês vão se familiarizando, né, aos poucos, quando vocês vão mexendo aí com a plataforma. E aqui no markup, tá tranquilo, pessoal? Né, que ele é o que multiplica o custo, né, para a gente entender, né, quanto que essa empresa ela consegue honrar com seus custos e ainda sobra, né, para ela conseguir honrar com seus impostos e despesa, né? Então essa empresa, se ela vende hoje, né, esse produto, né, a 3,36, ela compra ela está tendo um retorno muito satisfatório, né, ela está tendo um retorno positivo, né, de, vamos supor que 3,36. Então ela quita os seus custos e ainda sobra dinheiro para ela conseguir honrar aqui com seus impostos e despesas e ainda gerar um lucro aqui, por exemplo, que foi o caso do mês de novembro que a gente está analisando. Então a sua receita bruta, ela vai estar conseguindo suprir todas essas necessidades aqui, né, das despesas, dos custos e também dos impostos. Então, consequentemente, essa empresa ela teve um resultado positivo no mês de novembro, né, e consequentemente ela teve um lucro aí de 7 mil, né, da mesma forma como a gente viu anteriormente. E aqui abaixo, pessoal, a gente vai analisar o nosso ponto de equilíbrio, né? E o que seria o ponto de equilíbrio? Né? É o que essa empresa ela vai precisar faturar
para ela não ter lucro e nem prejuízo. Ela conseguia honrar com seu custo mais as despesas. Então a gente consegue identificar aqui que essa empresa ela consegue honrar aí, né, com as suas obrigações, por exemplo, aqui no mês de novembro, se ela faturasse aí 35 mil. Né, então seria um fator positivo a gente conseguir ter uma noção, dar uma noção para o empresário de quanto que ele precisa efetivamente faturar para ele honrar ali com os seus gastos dentro do período, né, dentro do mês, por exemplo, nesse caso do mês de novembro. Beleza, pessoal? Eu vou avançar aqui então, pessoal, para a folha de pagamento. Aqui a gente vai estar discutindo um pouco, deixa eu passar aqui no mês de dezembro, que é o seguinte, olha só. Se a gente for analisar aqui, o primeiro indicador que nós temos, ele é o peso da folha. Então a gente vai entender quanto que a folha de pagamento está impactando no resultado da empresa, na sua receita operacional. Então olha só, a gente pode ver que essa empresa ela vem aumentando a sua despesa com a folha. Olha só, ela partiu aqui do mês de fevereiro de 13%, e foi só aumentando com o passar do tempo, né? Com o passar aqui de maio, e depois aqui, ó, ela foi reduzindo. Então, o que pode acontecer aqui, por exemplo, nesses casos? Se a empresa ela mantém a sua folha e ela aumenta a sua receita, consequentemente o peso da folha ele vai diminuir. Né? Então, a gente pode ver que a partir do mês de junho foi um dos meses interessantes que a empresa teve. Foi a maior lucratividade durante esse período de 12 meses. Né? O único mês que ela faturou mais foi aqui, por exemplo, no mês de dezembro, né? Onde a folha estava impactando em apenas 18% aí da sua receita operacional. E olha só, pessoal, aqui abaixo nós temos aqui as provisões trabalhistas. Eu estou achando até esse indicador aqui um pouco... eu acho que está errado a parametrização. Vou pedir o André aqui para dar uma verificada, para ver o que aconteceu aqui, porque aqui as provisões elas estão negativas, né? E também só tem provisões em alguns meses. Então olha só para vocês entenderem um pouco desse indicador, eu vou mudar aqui para uma empresa, que ele é a empresa trial que nós temos, que é uma empresa modelo, que tem no acesso de vocês. Então, se vocês se sentirem interesse em apresentar para algum empresário, né, só para eles terem uma noção e tudo mais, vocês podem utilizar essa empresa aqui como um modelo para vocês apresentar a informação. Olha só, deixa eu vir aqui, por exemplo, na folha. Olha só, no caso dessa empresa aqui, só para vocês entenderem as provisões trabalhistas. Olha aqui que, no caso dessa empresa, deixa eu voltar aqui, deixa eu pegar um período completo, 2017, e olha só. O que indica isso aqui para a gente? É as provisões trabalhistas. Então, 13º, férias, INSS sobre férias, FGTS sobre férias. E o que significa isso aqui para a gente? Ó, essa empresa, ela aumentou aqui, ela foi aumentando as suas provisões, então significa que ela está provisionando esse dinheiro para ser pago lá em dezembro. Né? Então, ela já está se resguardando, né, da dívida que ela vai ter, né, da obrigação que ela vai ter ao final do ano. Então, o que isso significa para a gente? Que ela vem provisionando aqui, né, os encargos trabalhistas, e aqui abaixo, ó, no mês de dezembro, ele tem uma queda. E o que essa queda significa? Significa que ela pagou parte do que ela havia provisionado, né? E ainda ela provisionou mais do que ela deveria. Então ela vai continuar com essa provisão aí ao longo do período dos próximos meses. Né? O que acontece aqui, por exemplo, se eu analisar de janeiro. Né? Então ela tem aqui, ela já aumenta, né, as suas provisões e vai aumentando sucessivamente aí para os próximos meses, né, indicando que ela já está provisionando aí com essas obrigações que ela vai ter que pagar no futuro. Então deixa eu voltar aqui para outra empresa, que seria mais, né, para vocês entenderem, porque está um pouco equivocado aqui mesmo. Eu vou pedir o André para dar uma olhada nessa parametrização aqui, ver o que aconteceu, para a gente poder entender aí, né, e ver se é isso mesmo, né, ou se o balancete foi importado de alguma forma errada, para a gente solucionar esse problema aqui para vocês. E olha só, aqui acima a gente vai ter aí o custo do funcionário. Então aqui ele vai dar uma média para a gente de quanto que um contador, né, desculpa, que um empresário ele pagaria, né, para um funcionário. Então vocês podem até utilizar também para o escritório de vocês, por exemplo. Né, vocês têm uma média de quanto que você pagaria por um funcionário dentro daquele mês. E como que a gente calcula essa média aqui, por exemplo? Né? Poxa, se um funcionário ele recebe R$1.000, por que eu pagaria, né, 1.231,11? Esses aqui, eles são os encargos e os benefícios. E como que a gente chega até esse valor? Deixa eu clicar no izinho aqui, ó, mais informações, que sempre quando vocês tiverem dúvidas, podem entrar aqui dentro, que vocês vão ter aí, né, a memória de cálculo, e vocês também têm uma opção aqui
do info, que ele seria as informações, né? Ele vai comentar um pouco sobre esse indicador, né? Te dar um pouco de mais clareza em relação a essas informações. E olha só, e como que a gente calcula essa média aqui? Essa média é tratada de acordo com o que essa empresa ela pagou, né, de despesa com o pessoal. Então, olha só, qual que é a fórmula que a gente utiliza? Ela é salários mais encargos mais benefícios. E o que seria isso daqui? Seria a despesa com o pessoal completo, né? Quanto que esse empresário ele paga efetivamente despesa com o pessoal. E aqui abaixo, ó, a gente está dividindo pelo salário. Então, como se fosse a mesma coisa de eu cortar os salários aqui, cortar ele aqui, e eu vou ter só os encargos e benefícios, que seria essa porcentagem aqui. Então, igual eu comentei com vocês, ela é uma média de quanto que esse empresário ele pagaria para um funcionário caso ele viesse a contratar dentro daquele mês ali, por exemplo, no mês de dezembro, né, que é o mês que a gente está analisando aqui. Então, esses valores aqui, ó, eles não são fixos, e você consegue identificar aqui, ó, ao longo do período, que ele vai aumentando. Então, de acordo com também vai aumentando aí, por exemplo, a despesa da folha, né, o peso da folha em relação à nossa receita, consequentemente também vai aumentando aqui o nosso gasto, né, o nosso custo com funcionário, por exemplo. Pessoal, tá tranquilo? Tá tudo ok? Nenhuma dúvida? Legal. Então, olha só, avançando aqui, a gente tem o nosso rateio da folha. Então, a gente vai conseguir identificar o que mais impacta na folha de pagamento, né? Então, aqui nós temos uma clareza que os salários impactam em 94%, né? A gente tem o valor aqui em porcentagem, também tem aqui o valor em reais, né? Quanto que essa empresa efetivamente ela gastou com funcionários. Aqui nós vamos ter os encargos, né, que impactaram em apenas 7%, né? Então foi bem pouco aí, né, o que a gente consegue identificar aqui. E aparentemente parece que essa empresa ela não teve benefício aqui no mês de dezembro. Aí deixa eu voltar aqui um mês, olha só. No mês de novembro, aparentemente essa empresa ela teve benefício, né, que seria essa partezinha aqui, ó, em amarelo, né, que, por exemplo, no mês de novembro, ela foi aí, né, impactou em apenas 4% do peso da folha dessa empresa. E aqui, pessoal, ao lado, a gente vai conseguir ter uma noção do acumulado do ano, né, entendendo aí quanto que o salário impactou até o momento, né, com a despesa com o pessoal. Então, impacta em 81% na despesa com o pessoal. Os encargos impactam em apenas 13%. E aqui também, os benefícios impactam em apenas 5%, gerando um total da folha até desse período de janeiro a dezembro de 127 mil aí, né, que esse empresário ele pagou, né, com despesa com o pessoal. E olha só, pessoal, passando aqui nós vamos analisar aqui o capital de giro. Essa daqui é uma das abas mais importantes do NuConte, que eu considero, e é uma das abas que mais ricas, né, de informação que a gente pode ajudar o empresário na melhoria do negócio. E olha só, por que eu digo isso? Porque aqui a gente vai estar analisando os nossos prazos, né? Então nós temos o prazo médio de pagamento. E o que isso significa? É quanto tempo leva para a empresa ela pagar os seus fornecedores. Então, por exemplo, nesse caso aqui, pelo que eu estou entendendo, essa empresa ela paga os seus fornecedores à vista, né? Então ela comprou, automaticamente já paga. Então eu suponho que essa empresa, como ela trabalha por demanda, né? Então ela precisou de um recurso, ela recorre a terceiros e já paga já de uma vez, né, à vista. Então, por exemplo, aqui ele está zerado essa informação, indicando que o pagamento já é à vista dessa empresa. Aqui abaixo, a gente já consegue identificar o prazo médio de estocagem. Então, quanto tempo gira o estoque dessa empresa, por exemplo. Aqui, a gente consegue identificar que só temos aqui no mês de dezembro, né? Nós temos aqui 50 dias. Então, provavelmente, né, vocês devem apurar o CMV aí ao final do ano, né? Ou supondo aqui que por conta, né, desse aumento aqui, ou então o empresário ele pode ter comprado já, né, apenas ele não tinha estoque e começou a ter estoque aqui, por exemplo, em dezembro, né, pelo que eu estou entendendo aqui. E o que seria, por exemplo, o prazo médio de estocagem? Ele é desde a compra da mercadoria, então que, por exemplo, esses indicadorzinhos aqui, a gente fez para dar mais clareza para vocês e também a gente conseguir repassar isso para o empresário de uma forma mais clara. O que é o PME? É desde a compra da mercadoria, né, eu comprei do meu fornecedor, até a venda, né, para o meu cliente. Então, gira, né, o meu estoque, no caso dessa empresa, em 50 dias. Então, essa empresa aí, em 1 mês e meio, ela consegue rodar todos os seus estoques aí sem nenhum problema. E olha só, aqui abaixo nós vamos analisar o nosso prazo médio de recebimento. Então, é quanto tempo leva para o meu cliente, né, me pagar.
né? Então, quanto tempo leva para ele receber efetivamente, né, do seu cliente? Então, se a gente analisar o indicador aqui, olha só, ele é desde a venda da mercadoria, então eu vendi uma mercadoria e até eu receber do meu cliente, ele tem aqui, né, um tempo de 11 dias. Então essa empresa, ela leva aí 11 dias para receber, né, dos seus clientes. Então olha só, olhando para esses 3 prazos médios aqui, eu já consigo concluir alguma coisa, que é, por exemplo, aqui ele recebe depois de pagar os seus fornecedores. Então ele paga os seus fornecedores à vista e recebe com 11 dias. Então aqui eu já consigo identificar alguns pontos, por exemplo. Será que esse empresário em específico ele não consegue receber à vista também, ou com um prazo reduzido, né, para ele efetivamente fazer com que os clientes dele financiem as operações? Porque o que está aparecendo aqui? Quando o prazo médio de pagamento ele é inferior ao nosso prazo médio de recebimento, acontece que a empresa ela está financiando as suas próprias operações, né? E aqui, ó, o ideal seria ela ter um prazo alongado, né, um prazo estendido com fornecedores e ela receber dos seus clientes. Porque aqui, ó, o que ele está indicando com esse prazo de 0 dias aqui? Que ele mesmo financia a operação. Então ele compra, já pagou à vista e ele só vai receber do seu cliente depois de 11 dias. Né? Então, ele vendeu a mercadoria e depois de 11 dias ele vai ver a cor do dinheiro. Então, se a gente modificar, né, colocar o inverso aqui, né, aumentar o nosso prazo médio de pagamento e diminuir o nosso prazo médio de recebimento, a gente consegue ter previsibilidade, né, do que a gente pode gastar, por exemplo. Então aqui ela consegue ter um controle melhor, um controle financeiro melhor, para ela conseguir honrar com suas obrigações, consequentemente ela ter um capital de giro melhor, né, e ela conseguir melhorar também os resultados financeiros da empresa. E olha só, aqui agora a gente vai voltar no nosso ciclo financeiro, o que eu havia comentado com vocês lá na aba de resumo. E olha só, aqui a gente consegue identificar, né, que o ciclo financeiro dessa empresa, ela começou a aumentar a partir daqui do mês de dezembro, porque ela aumentou seus estoques aí em 50 dias. E olha só, o que é o ciclo financeiro? Ele é a junção desses 3 prazos aqui que a gente acabou de ver. Ele é o prazo médio de recebimento, mais o prazo médio de estocagem e o prazo médio de pagamento. Então, com a soma de 50 mais 11, a gente tem aí um ciclo financeiro de 61 dias. E olha só, e o que é o ciclo financeiro? Ele é desde a compra da mercadoria até o recebimento do cliente, igual eu comentei com vocês. É a cor que eu vejo o dinheiro, né? Então, eu vendi até eu receber, né, do meu cliente e pagar o meu fornecedor, eu levo um período aí de 61 dias para ela conseguir efetivamente, né, ter esse controle financeiro aí em mãos. Então, aproximadamente aí 2 meses ela consegue, sem nenhum problema, ver a cor do dinheiro e pagar os seus fornecedores. E aqui abaixo nós temos o outro ciclo, que ele é o ciclo operacional, que ele vai trazer para a gente a realidade, né, de quanto tempo leva a operação dessa empresa, que ela é o prazo médio de recebimento mais o prazo médio de estocagem. Por que eles são o mesmo valor aqui? Porque essa empresa ela não tem, né, o prazo médio de pagamento, que seria a redução, né, daqui, porque ela paga tudo à vista, e o ciclo operacional é quanto tempo leva a operação dessa empresa, que ela gira também em 61 dias, que é desde quando ela compra a mercadoria, desde quando ela recebe aí, né, então, dos seus clientes. Então ela vendeu até ela receber, ela tem um período aí de 61 dias para ela ver, né, conseguir ter controle sobre a sua operação. E aqui acima, pessoal, olha só, nós temos alguns indicadores que ele vai medir o contas a pagar e contas a receber, que está totalmente atrelado aqui aos nossos prazos médios, que é, por exemplo, nós temos aqui as contas de clientes. Então, olha só, o que está acontecendo aqui, por exemplo, no caso dessa empresa? Ela cada vez mais ela vem aumentando aí os seus clientes, né, os prazos com clientes. Provavelmente essa empresa ela deve vender a prazo, né, por isso que ela vem acumulando aqui, né, os seus clientes, está aumentando, né, de um mês para o outro. Então, o que indica isso aqui para a gente? Por exemplo, nós temos aqui em fevereiro um cliente de 10 mil. E aqui, por exemplo, 10.565. E aqui, por exemplo, em março, ela tem 10.166. Então, por exemplo, significa que ela recebeu aí uns R$ 400, né, de fevereiro a março, e diminuiu aí o que ela tem a receber dos seus clientes. Então, se cada vez esse indicador estiver aumentando, pode ser que essa empresa ela esteja passando aí por um período de inadimplência, né? Então, se ela sofrer numa linha constante, crescente, significa que ela não está recebendo e ela está só cada vez mais adiando o prazo para ela receber, né? Então,
Por exemplo, através desse indicador a gente pode supor, né, colocar para o cliente aí, né, para fazer uma ação com os inadimplentes e tentar receber, né, e melhorar aí o seu capital de giro, por exemplo. E olha só, aqui nós vamos medir agora os fornecedores, né? Então olha só, os fornecedores aqui a gente pode ver que ela já compra à vista, por isso aqui que ele está zerado. Aqui em junho ela buscou, né, de fornecedores, mas foi um valor bem insignificante, né, de 405. Então como ela paga aí à vista, né, então automaticamente a gente consegue identificar aí, né, o prazo de pagamento ser zero, que essa empresa aí ela quase não tem dependência, né, obrigações com terceiros, com fornecedores. E olha só, pessoal, aqui abaixo a gente tem o indicador de gestão de tesouraria. Aqui a gente vai conseguir identificar várias informações boas, né, para a gente tratar isso com o empresário. Então, olha só, a gente já conseguiu identificar aqui nos prazos médios que essa empresa ela financia suas próprias operações. E como que a gente vai conseguir identificar isso através desses indicadores aqui? Eu vou desmarcar essas opções da necessidade de capital de giro e também saldo de tesouraria. E aqui a gente vai analisar só o capital de giro da empresa. E o que seria isso? Né? Quanto que essa empresa ela tem de recurso para realizar as suas operações. E aqui ó, a gente já consegue identificar que essa empresa ela vinha de um capital de giro negativo, então ela não tinha recurso para realizar a sua operação, então provavelmente nesses meses aqui ela estava buscando de terceiros para conseguir realizar a operação, mas depois ela conseguiu aí ter já um controle financeiro, né, para ela conseguir honrar com as suas obrigações sem nenhum problema. Ela mesma estava conseguindo realizar a sua operação por ter um capital de giro. Mas a gente só consegue chegar a essa conclusão que a empresa, quanto que ela tem é suficiente para ela conseguir operar pela necessidade de capital de giro. Então, se eu marcar a necessidade de capital de giro aqui, ó, eu já consigo identificar, por exemplo, que essa empresa ela tem uma necessidade de capital de giro controlada. Por quê? Porque significa, né, a necessidade é quanto essa empresa ela necessita para realizar a sua operação. Então, se eu passar aqui o mouse por cima, olha só, ela estava aqui ó, com necessidade de capital de giro negativa e capital de giro negativo, por exemplo. E o que isso significa? Que essa empresa ela não necessita e ela também não tem recursos para realizar a operação, para ela financiar a sua operação. Então, aqui, por exemplo, é como se ela estivesse no 0 a 0. Ela não necessita e também ela não tem recurso aqui, por exemplo, para operar. Mas aqui, ó, por exemplo, a partir do mês de maio, ela já consegue ter, né, um capital de giro positivo. Então ela está sobrando recursos aí para ela acumular ao longo do período para ela conseguir realizar a sua operação. E a gente consegue identificar aqui, ó, que quanto ela necessita é muito abaixo do esperado. Então olha só, o mês que ela mais necessitou foi aqui no mês de dezembro, que provavelmente aí por conta dos estoques, do aumento dos estoques. Porque aqui na necessidade de capital de giro, a gente vai confrontar duas informações, que é o ativo operacional, né, o que está ali, né, do curto prazo realizado na operação da empresa, menos o passivo operacional, que são as suas obrigações. Então aqui a gente consegue identificar que mesmo ela aumentando a sua necessidade de capital de giro, ela tem recurso de sobra aqui para realizar essa operação, que é quanto ela efetivamente consegue aí sem nenhum problema, né, de capital de giro, porque é muito superior, né, esse aqui, por exemplo, ainda vai sobrar aí mais 227.714, que seria aqui, por exemplo, o saldo em tesouraria, que a gente vai confrontar as duas informações, que seria capital de giro menos a necessidade de capital de giro, que seria quanto efetivamente sobrou. Então essa empresa aqui, ó, para o próximo mês, sobrou para ela 227 mil, né, de recursos aí para ela conseguir realizar a operação dela sem nenhum problema, porque também a sua necessidade é bem inferior aí ao que ela tem de capital de giro. Pessoal, e passando aqui para a última aba, né, para a gente finalizar, para eu não agarrar mais vocês aí, para aqui comentando sobre a aba de avaliação. Aqui a gente vai falar sobre o EBITDA. Nós temos aí, por exemplo, o resultado operacional da empresa. O que significa o EBITDA? Ele é o lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação. Então a gente está pegando o resultado operacional da empresa. Então a gente está entendendo, esse é um ótimo indicador para investidores, para eles entenderem se é viável investir no negócio dessa empresa, se ele vai ter um retorno esperado do seu investimento ou não. Então olha só, a gente consegue identificar que aqui no mês de fevereiro, que foi um mês que essa empresa teve prejuízo, ela não gerou retorno na sua operação.
né, a sua operação não gerou um retorno satisfatório para ela, não gerou um resultado bom. Por quê? Porque ela teve prejuízo. E olha só, e se estendeu um pouquinho aqui, ó, para os próximos meses, por conta do prejuízo acumulado que gerou de fevereiro até aqui, né, até maio, por exemplo. Mas a partir aqui do mês de junho, como a gente pôde ver que essa empresa foi o segundo mês que ela teve mais lucratividade, ela conseguiu aumentar o seu resultado. Então, ela meio que equivaleu o que ela teve de prejuízo, né, e foi construindo isso daqui ao longo do período aqui de junho até dezembro. E olha só, ele vem no efeito escada. E o que isso significa? Que essa empresa, cada vez mais, ela vem aumentando o seu resultado na operação, por conta dos lucros que ela vinha acumulando, né? Então, a partir daqui do mês de junho, essa empresa ela começou a ter lucro, que consequentemente foi gerando cada vez mais resultado dentro da sua operação. E esse percentual do EBITDA, ele mostra para a gente quanto que o EBITDA está impactando relacionado à sua receita operacional. Então, olha só, aqui no mês de dezembro, que foi o mês que ela conseguiu, né, ter o melhor resultado, o EBITDA dela impactou em 22%. Então, só de resultado operacional, essa empresa ela conseguiu gerar 22%. Então, foi um fator muito positivo para ela, que ainda sobrou, né, por conta do lucro, ela conseguir acumular aí para os próximos meses e conseguir melhorar o seu resultado constante. E olha só, partindo aqui para o lado, né, nós temos aqui o ROA, nós estaremos medindo aqui o nosso retorno sobre o ativo. Então a gente vai entender, será que o meu ativo total, ele gera retorno efetivamente para o meu negócio? E olha só, e aqui a gente vai conseguir avaliar, ó, que por exemplo, novamente, né, de fevereiro até maio, essa empresa, o ativo dela não gerava um retorno satisfatório. Por quê? Porque ela vinha dando prejuízo e, consequentemente, não tem como a gente apurar uma rentabilidade de uma empresa quando ela vem apurando prejuízo, né? Porque cada vez menos ela vem tendo aí retorno. Então, a gente consegue identificar aqui, a partir desses prejuízos acumulados, o que mostrou aqui para essa empresa ela não ter, né, ela não conseguir, né, ter um retorno satisfatório sobre o seu ativo. Mas a partir aqui do mês de junho, quando ela começou a ter lucro, ela conseguiu efetivamente ver esse retorno sobre o seu ativo, né, que foi construindo aqui, ó, aumentando cada vez mais, né, mês a mês, até chegar num retorno aí de 46%. Então eu suponho aqui, ó, que no ROA, aqui ele está pelo aumento, né, do estoque, como a gente pode ver aqui no capital de giro, né, ela teve uns 50 dias, aqui ó, o aumento do estoque impactou para essa empresa ela ter um melhor resultado dentro do mês, né, específico aqui do mês de dezembro, por exemplo, que gerou um retorno aí de 46% sobre o seu ativo total. Então o seu ativo vem gerando sim rentabilidade boa para o negócio da empresa. E aqui abaixo, pessoal, a gente vai estar analisando agora as liquidezes. Então nós temos aqui, né, as liquidezes, né, tem a liquidez seca, temos também a liquidez imediata, como a gente pode ver. Então a liquidez imediata ela vai estar medindo em relacionado ao curto prazo dessa empresa, como que ela consegue honrar com suas obrigações de curto prazo. Então a gente já pode ver que essa empresa ela tem, né, um disponível bom para honrar com suas obrigações. Então a liquidez dela não é um problema. E a gente tem outras formas também de analisar a liquidez. E essa engrenagemzinha aqui, ela vai proporcionar isso para a gente. E se eu vier aqui em customizar, ele vai habilitar uma engrenagemzinha aqui para a gente. Que tem como a gente colocar a liquidez corrente e a liquidez geral, por exemplo, aqui. Então a liquidez corrente, a gente vai estar analisando relacionado ao nosso ativo circulante sobre o nosso passivo circulante. Então a gente vai identificar aqui quanto que essa empresa ela consegue ter de liquidez. E olha só, essa empresa ela não é um problema para ela a liquidez. Ela consegue honrar com suas obrigações no curto e longo prazo sem nenhum problema. Por quê? Ela está superior a 10. Então, para cada R$1 de dívida que essa empresa tem, ela tem acima de R$10, né, para honrar com suas obrigações. Então, ela tem disponível de sobra aí para o que ela tem de obrigações de curto e longo prazo. E aqui abaixo, pessoal, nós estamos analisando agora a estrutura de capital da empresa. Então, a gente vai entender aqui quanto do passivo dessa empresa é de curto ou longo prazo. E olha só, aqui na estrutura de capital, a gente consegue identificar que essa empresa ela ficou estagnada em 1 aqui, ó, a composição de endividamento dela. E o que isso significa? Quando fica estagnada em 1, significa que essa empresa ela só tem obrigações de curto prazo. E como que a gente vai poder identificar isso aqui? Aqui ao lado, no valor de liquidação, quando a gente vai estar medindo aqui quanto que essa empresa ela receberia a partir do que ela tem de bens
e as suas obrigações, o contas a pagar aqui, ó, ele está indicando o nosso passivo circulante, quanto que essa empresa tem de obrigações de curto prazo. E o dívida atualizada seria o nosso passivo de longo prazo, o nosso passivo circulante. Então aqui, ó, a gente vai conseguir identificar que essa empresa ela só tem obrigações de curto prazo, só obrigações, né, só passivo circulante. E consequentemente ele vai ficar estagnado em um aqui, porque ele não tem nenhuma obrigação aqui, né, com não circulante, obrigações de longo prazo. Então, se ela começar a ter, né, essa dívida atualizada aqui, que seria o passivo de longo prazo, essa estrutura de capital, composição de endividamento, ela vai diminuir um pouco, indicando que ela tem a maioria, né, dos recursos delas são de curto prazo, mas ela ainda tem um pouquinho aí de longo prazo, então ele vai ficar próximo de 1, que indica, né, que ela tem mais obrigações de curto prazo do que de longo prazo. E aqui abaixo, pessoal, nós temos o imobilizado do PL, a imobilização do patrimônio líquido. Então a gente vai entender quanto de recursos de terceiros que essa empresa tem e quanto que ela tem de recursos próprios. Então, olha só, quando essa empresa ela vem apresentando aqui próximo de zero, significa, né, que cada vez menos ela vem dependendo de terceiros. Ela vem conseguindo ter um controle sobre a sua operação, né? Ela não precisa depender de terceiros, buscar recursos de terceiros, porque a operação dela gera um retorno satisfatório para o negócio. Então ela vem conseguindo ter, né, cada vez mais recursos próprios do que recursos de terceiros. E aqui, pessoal, o último indicador, nós temos aí o valor de liquidação, onde a gente vai identificar quanto que essa empresa ela recebe a partir, né, se ela quiser liquidar o seu negócio. Então, olha só, vamos supor que esse empresário ele quer liquidar o negócio dele hoje, ele quer saber quanto que ele vai receber se ele liquidar tudo. Então, nós vamos confrontar aqui, ó, os nossos ativos menos os nossos passivos. Então, aqui nós estamos pegando aqui, ó, o caixa equivalente de caixa, né, então disponível da empresa, quanto que ela tem a receber de curto prazo. Os estoques dela, nós vamos conseguir identificar aqui. E essa taxa que vocês estão vendo no estoque e no imobilizado, ela é uma taxa de depreciação. Então aqui a gente vai estar visando uma liquidez forçada da empresa. Então vamos supor que esse empresário ele quer liquidar o negócio dele hoje, vamos supor que a gente vai liquidar o estoque em apenas 20%, né, a depreciação dele. Então nós estamos aumentando o valor que o nosso cliente vai receber, por exemplo. E vamos supor que o imobilizado ele vai ser em 30%. Então a gente está depreciando menos, cada vez mais a gente está aumentando o valor que esse empresário ele vai receber. Então eu vou pegar o que eu tenho de bens, quitar as minhas obrigações, né, consequentemente o que sobrou é quanto que o empresário ele vai retirar, né, da venda do negócio, dessa liquidação. E aqui a gente consegue identificar que ele teria um retorno aí de 264.906,66. Então, se ele liquidar o negócio dele, hoje é viável porque ele vai ter um retorno bastante satisfatório para o negócio dele. Ele não vai precisar buscar outros recursos para pagar, né, para ele conseguir fechar as portas. Ele, com o que ele tem hoje de bens, ele consegue efetivamente honrar com tudo e ainda conseguir retirar um dinheiro através disso. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu ver. Sim, aqui, Rafael, é o seguinte. Como vocês utilizam o sistema domínio, eu vou até pedir o André para encaminhar para vocês um passo a passo. Né? Ele é um passo a passo que ele vai te ajudar a gerar no melhor formato do sistema domínio. Então, através desse passo a passo, você vai gerar ele no formato Excel. Fazendo esse procedimento, ele vai gerar no formato perfeito para a gente fazer a importação dos balancetes. Aí eles precisam ser gerados mensalmente, né, mês a mês, e de forma acumulada. Ele não pode ter encerramento entre os meses, por exemplo, ou seja trimestral, ou seja semestral ou anual, né, os dados têm que ser acumulados. Né? Então, por exemplo, o saldo final do mês de janeiro, ele tem que ser o saldo inicial do mês de fevereiro e assim